Página 18. Divisão silábica e quantidade de sílabas. Você leu uma história de aventura em que o herói sofre um naufrágio e chega a uma terra desconhecida, o reino de Lilliput. Relembre alguns personagens dessa história. Então, nós temos o herói, os liliputianos e o rei. E em seguida, ele está falando assim: separe essas palavras escrevendo uma sílaba em cada quadrinho. Então, aqui, a palavra rei. Quando eu falo a palavra rei, eu já falo tudo de uma vez. Então, a divisão silábica, ela fica tudo em uma coisa só, tudo em uma palavra só, rei. Eu não vou separar as letras em mais de uma sílaba. Agora, a palavra herói. Herói. Herói eu separei em duas sílabas. E agora, liliputianos. Nos. Então, liliputianos, eu separei e eu tenho 6 sílabas em liliputianos. Na letra D, página 19. O que é possível concluir observando as sílabas dessas palavras? Assinale com um X. As sílabas só podem ser formadas de uma maneira, uma vogal seguida de uma consoante. É certo dizer isso? Só tem uma maneira de formar a sílaba? As sílabas podem ser formadas de diferentes maneiras, por vogais sozinhas ou por vogais e consoantes. E a última, em toda sílaba, há pelo menos uma consoante. Olhando ali no liliputianos, a gente viu que tem sílaba formada só por vogal, então a última não está correta, e que tem sílabas formadas de maneiras diferentes. Então, a primeira também não está correta. A única que a gente vai assinalar é a segunda. As sílabas podem ser formadas de diferentes maneiras, por vogais sozinhas ou por vogais e consoantes. Agora, o segundo. Leia em voz alta as sílabas do quadro.
Então, aqui a gente tem lã, chás, jô, a, gon, tes, te, rei, gen, ge, ma, rim, cor, sa, fle, vi, tri, nhã, pu e mil. Essas sílabas, elas estão pintadas, algumas com algumas cores. Então, o que ele pede para fazer aqui na letra A? Junte as sílabas com cores iguais e forme palavras. Escreva-as a seguir. Então, por exemplo, começando aqui, ó, com esse, parece um laranjinha, né, mais escuro. A gente tem o lã, o tri, o pu e o tes. Então, a gente vai formar a palavra. Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho o tamanho da letra. Tri, pu, lã, tes. Tripulantes foi a primeira palavra que eu formei com essas que estão aqui de laranjinha. E eu vou riscar as sílabas que eu já usei, só para saber que essas aqui já foram. Então, tripulantes. Já formei a minha primeira palavra. Agora, aqui de preto, eu tenho chás e flé. Então, eu consigo formar a palavra flechas. E também vou riscar as sílabas que eu usei para formar flechas. Agora, esse amarelinho escuro acabou ficando duas cores bem parecidas, né? Cor, te, jo. Cor, te, jo. Então, agora, eu vou pegar essa que está aqui de vermelhinho, que tem o A. Então, eu tenho vi, a, gen. Então, vamos colocar aqui. Vi, a, gen. Agora, esse aqui de... É um roxinho? É. Parece um roxinho. Vamos lá. Então, eu tenho aqui o gon, o G, o rim e o sa. G, rim, gon, sa. Rei. Rei é uma palavra de uma sílaba só. Então, eu vou colocar só ele. E eu já vou aproveitar que eu tenho outra palavra de uma sílaba só. Mil. Então, eu também já vou colocar aqui. Mil. Então, rei tem uma sílaba só. Mil tem uma sílaba só. E para terminar, eu tenho aqui manhã. Agora, copie essas palavras no quadro abaixo de acordo com a quantidade de sílabas que cada uma possui. Então, vamos olhar por palavra que fica mais fácil. Tripulantes. Então, eu tenho tripulantes, 4 sílabas. Depois eu tenho flechas. Flechas, 2 sílabas. Cortejo, cortejo,
Tejo, 3 sílabas. Viagem, vi-a-gem, também são 3 sílabas. Geringonça, geringonça, 4 sílabas. Rei, 1 sílaba. Mil, 1 sílaba também. Manhã, manhã, 2 sílabas. As palavras podem ser classificadas quanto à quantidade de sílabas que possuem. Assim, monossílabas, palavras de 1 sílaba, dissílabas, palavras de 2 sílabas, trissílabas, palavras de 3 sílabas e polissílabas, palavras de 4 ou mais sílabas. Então, 4, 5, 10, 15, não importa quantas sílabas tenha, a partir de 4 eu vou chamar de polissílaba. Então, aqui nós vamos responder usando uma palavra só para cada resposta. Na letra A, após alimentarem o herói, os liliputianos o levaram ao encontro de que autoridade? Com o rei. Como ele está pedindo para usar só uma palavra em cada resposta, a gente vai colocar só rei. Como foi chamada a geringonça que os liliputianos construíram para transportar o herói até a capital de Lilliput? Esse tem que procurar lá no texto, porque a geringonça também foi chamada de engenhoca. Quando você terminar de fazer, você me fala, tá? Para a gente continuar. Na letra C. Que animais foram mobilizados para transportar o herói? Então, ele foi puxar a engenhoca, ela foi puxada por 1.500 cavalos. E depois, estas palavras que a gente usou para completar, para responder as perguntas, a gente vai completar a cruzadinha. Então, aqui a gente tem a engenhoca, as flechas, os cavalos e o rei. Então, coloque as palavras, uma letra em cada quadradinho. Letras C e Q. Leia em voz alta as palavras a seguir. Então, a gente tem arcos e pequeninos. Preste atenção nos sons representados por C e pelo QU em cada palavra. Eles são iguais ou diferentes? Então, arcos tem o som K. Pequeninos também tem esse som de K. Então, eles são iguais.
volte ao texto No Reino dos Pequeninos e procure 4 palavras com C e 4 palavras com QU em que essas letras representem o mesmo som que você identificou nas palavras arcos e pequeninos. Copie-as no quadro abaixo nas colunas correspondentes. Então, de um lado as palavras com C, mas o C tem que ter este som, e do outro as palavras com QU. Releia este trecho prestando atenção nas palavras destacadas. Ao acordar, tive uma surpresa daquelas. O som representado na letra C, pela letra C na palavra acordar, é o mesmo som representado pelo C em uma das palavras abaixo. Então, a gente tem cidade, cesta e ricos. Qual é a palavra que tem o mesmo som? O C tem o mesmo som do acordar. Em ricos, eu tenho o som do K. Em cidade e em cesta, o C tem o som de S. O som representado pelo QU na palavra daquelas é o mesmo som representado pelo C em uma das palavras abaixo. Pincha para mostrar. Então, eu tenho convés, sem e cirurgião. A palavra que o som do C é o mesmo do que o é convés. Opa! Página 24, ele está falando assim. E o final dessa aventura? Você leu um trecho da Viagem de Gulliver. Agora, vai imaginar e escrever um final para essa história. Em seguida, você e os colegas vão enviar uma foto do texto que vocês vão fazer para mim e eu vou montar um livro da classe reproduzindo o trecho inicial de No Reino dos Pequeninos e acrescentando os diversos desfechos que criarem. Então, mandem para mim o texto final das Viagens de Gulliver, o trecho que vocês vão criar, o final, e depois eu vou montar com todos os que eu receber um livrinho com os diferentes finais da história.